Macedo aqui, treinadora de barra de Axis, né? Facilitadora, processos corporais, facelift, também destravadora de vidas. Olha que interessante. Eu tive insight de falar sobre isso com vocês porque quantas pessoas, né, deixam de fazer as coisas por escolherem que sejam perfeitas, né? Então, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque eu já fui assim. Eu deixava de fazer várias coisas por conta de que eu saí, que eu escolhesse, né? Eu escolhia que fosse perfeito. Eu queria que fosse perfeito. Só que, gente, né? A perfeição, ela não existe. Por mais que você faça, fala, agora tá perfeito, você sempre vai achar alguma coisa que poderia estar melhor. E é incrível que possa melhorar. É incrível, porque a gente está em constante evolução. Tem um amigo meu recentemente que ele foi para Dubai e aí alguém perguntou para ele, pro pessoal lá de Dubai, quando que a obra ia ficar pronta. E aí o pessoal, os engenheiros de Dubai falaram assim, essa obra nunca está pronta, ela vai estar sempre crescendo, sempre se transformando. Então, o quanto muitas vezes você se para, né? Ou muitas vezes você não consegue ajudar um cliente, né? Que se para por conta do perfeccionismo, né? Como seria você fazer, agir apesar de achar que não está pronto, apesar de achar que não está perfeito. Ou como seria também você, se você é terapeuta, ou se você é psicólogo, né? Começar a ajudar, contribuir com que o seu cliente consiga agir apesar de, né? E aí as ferramentas de Axis ajudam nisso, essas reflexões que eu faço aqui ajudam nisso, né? As barras de Axis ajudam nisso, né? Para quem for fazer as classes, gente, não é só as barras que você aprende. As barras são incríveis, né? Mudou a minha vida. Mas também você aprende aí mais umas 18 ferramentas que você pode usar em atendimento online. As barras em si não dá para fazer atendimento online, mas as outras ferramentas de Axis, nossa, são incríveis para atendimento online, né? Então, assim, como seria você parar de ser perfeccionista ou então você contribuir com que o seu cliente deixe de ser, né? Eu não tô falando para fazer as coisas relaxadas, sabe? Não é isso. Não é para fazer de qualquer jeito, mas é para não se parar por conta do perfeccionismo, né? Da mesma forma que eu tinha essa questão de perfeccionismo muito forte, eu consigo com facilidade identificar em amigos, em clientes, né? E aí eu sempre instigo eles, né? Uma das coisas que você pode fazer, se você é muito perfeccionista, é publicar alguma coisa ou fazer algo que você não faria e deixar que as pessoas te critiquem, né? Vou dar um exemplo. Recentemente eu fiz uma publicação aqui no Instagram, até desafio você dar uma olhada lá, procurar no meu feed, que eu coloquei classe de barras, e aí acho que era maio, 20 de maio, não lembro. Ao invés de eu colocar 2020, eu coloquei 3020. E aí eu nem reparei, né? Eu tava tão preocupada em publicar, eu nem reparei. Aí eu peguei e coloquei lá. E aí uma amiga comentou, falou 3020, né? E aí se fosse, gente, sem brincadeira, se fosse aí há uns 2 anos atrás, eu ia ficar super envergonhada. Eu ia tirar a publicação na hora, ia mudar na hora, né? E ia pedir desculpa, né? Falei, não, deixa lá. Eu erro, eu posso errar, eu sou ser humano, tá tudo certo. E aí eu deixei lá e ainda brinquei. Falei, o pessoal tá meio perdido nessa quarentena, não sei o quê. Então, assim, como seria você se permitir errar e brincar com isso, se divertir. E é muito libertador, porque em Axis, né, quando a gente trabalha com barra de Axis, quando a gente trabalha com Axis Consciousness, Axis tem uma coisa que é muito bacana, que é o seguinte, se você for julgado, se você aceitar o julgamento, ou seja, se você aceitar a crítica dos outros, você pode ganhar até $10 mil. Não, até $5 mil. E se você rejeitar a crítica do outro, ou o julgamento do outro, você pode perder até $10 mil, né? Aline, como é que acontece isso e tal? Isso é um tema para um outro vídeo, mas eu vou falar rapidinho. É porque assim, quando você se para, né, quando você rejeita um julgamento, quando você se culpa, vamos supor que você fez alguma coisa, não ficou perfeito, vamos supor aquele exemplo da minha publicação.
Vamos supor que eu li lá o comentário da minha amiga e aí eu olhei e me parei. Nossa, que terrível, eu fiz isso, eu errei, nananana. Para pra pensar. Eu fico um tempão num pensamento negativo de autodepreciação e aí eu perco tempo fazendo isso ao invés de eu criar e ganhar dinheiro com a criação, né? Então, por isso que quando a gente recebe um julgamento e fala, ok, obrigado por compartilhar, ok, interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista e eu continuo, eu não paro as minhas criações. E não parando as minhas criações, eu ganho mais dinheiro. Agora, se eu paro a minha criação por conta de ficar aí numa masturbação mental, né, num pensamento negativo, né, acelerado e me depreciando, eu paro tudo. Eu paro tudo por causa de uma opinião de um outro, por causa de um erro meu. Então, como seria você parar de se parar por conta do perfeccionismo? E tudo que impede isso e tudo que tem ainda tona agora, vamos destruir isso, criar? Sim. Então, faça, haja apesar de. E vai ser incrível. Depois comenta aqui se você fez alguma coisa nesse sentido e comenta como você se sentiu, tá bom? Um grande beijo! E se você quiser fazer classe de barra de Axis se tornar incrível practitioner, né, que realmente transforma a vida das pessoas, vem comigo!